E aí, minhas queridas e meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal do primeiro ano? Então, estão vendo que mudou um pouco o esquema aqui, né? Então, muitos me procuraram na semana passada, na semana retrasada, aí na passada, né? Falando sobre a qualidade do vídeo da aula passada, que ficou bem complicado de enxergar, porque estava tudo embaçado. Pois é, eu não sei o que causou aquilo, tá? Para ser sincero, as outras aulas lá que eu fiz com a lousa branca, também não tava uma qualidade perfeita, assim. Eu não sei o que que acontece. Eu acho que o meu computador. Primeiro que o meu computador não é capaz de gravar um vídeo, né? Em alta resolução. Então eu tenho que abaixar a resolução. Mesmo que a câmera seja boa, a câmera que eu tenho aqui. É, então tem isso. Aí eu acho que a iluminação tá meio estranha, porque queimou a lâmpada que eu tava usando, aí eu coloquei outra. Entendeu? Eu não sei se isso interferiu. É, e não é a iluminação apropriada para gravação de vídeo. Então eu peço desculpas aí para vocês, peço a compreensão de vocês e eu já tinha aula desse conteúdo gravada, aí eu revisitei ela, né? E eu vou usar ela novamente, só que aquela lá tinha dado problema, do ano passado tinha dado problema no áudio, tá? Então eu tô regravando essa aula, tá bom, gente? Beleza? Fiquem à vontade para procurar aulas de outros professores, aí no YouTube tem muita videoaula. Pode procurar aula desse tema, assistam, usem, tá? Fiquem à vontade, beleza? Essa da aula aqui é uma referência para o conteúdo, vocês usam as aulas que vocês quiserem, tudo bem? Então, continuando com o conteúdo, né? Hoje a gente vai falar de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Na aula passada a gente falou de lançamento vertical e de queda livre, que são movimentos que acontecem apenas na vertical, tá bom? Agora, os movimentos que a gente vai estudar sobre a ação da gravidade, eles têm duas coordenadas no seu movimento, certo? Deixa eu colocar a menina aqui, senão, né? Então, você tem o movimento na vertical e na horizontal também, beleza? É muito importante que fique claro que, embora a trajetória não seja retilínea, a trajetória do movimento, a gente consegue estudar esse movimento usando os nossos conhecimentos de movimentos retilíneos, porque a gente vai estudar ele como uma composição de dois movimentos. Então, como vocês podem ver aqui, imagina que você tem um canhão, tem uma bala lá dentro do canhão, certo? E ela vai ser atirada, né? Ela vai ser atirada. Olha a trajetória que ela faz. Como vocês podem ver, é uma trajetória curvilínea, né? Depois a gente vai até provar que é uma parábola isso daí, ok? Então é um movimento que acontece na horizontal e na vertical também. Por isso, o referencial que a gente vai utilizar é o seguinte: nós teremos um eixo para medir a posição na horizontal, que é o eixo X, e um eixo para medir a posição na vertical, que a gente já estava usando, certo? Que é o eixo Y, ok, tá? Então na horizontal, o que que acontece? Não tem nenhuma ação que acelere o movimento. Lembrando que aqui a gente vai desprezar a interação do projétil com o ar, beleza? Então, o movimento é do tipo retilíneo uniforme. Aí a função horária é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Lembra que a gente viu aquela função que era S igual a S0 mais VT? Né? Então, a única coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou representar a posição por x e não por s. Beleza? Tudo bem? A única diferença é essa. E na vertical nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a função horária é a função horária que a gente já está acostumado a usar na aula passada lá nos movimentos da queda livre e do lançamento vertical. Aquela função da posição, né? Tá? Aquela função da posição que está aqui e a função da velocidade. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? Não tem nenhuma diferença do estudo dos outros movimentos. A gente estuda ele, o movimento de lançamento horizontal, de forma desmembrada, assim, porque é muito mais simples, tá? É uma composição de movimentos, né? Um movimento na horizontal que é um MRU e um movimento na vertical que é um MRUV, tá? Aí, quando a gente fala da posição de um corpo que está nesse tipo de movimento, a gente tem que lembrar que ele tem duas coordenadas, né? Então, por exemplo, imagine que a bola, que o projeto está passando por essa posição que eu marquei em verde aí, tá? Ele vai ter uma coordenada x e vai ter uma coordenada y, tá? Então a posição dele é um par ordenado xy, como a gente está acostumado a usá-la na matemática. Beleza? Isso aí eu acho que é do conhecimento de todos aí, tá?
Então vamos para as condições de contorno do movimento de lançamento horizontal, né? O que a gente vai considerar? A gente vai sempre considerar que o x inicial, ou seja, o ponto de partida, né, na horizontal é zero, a posição dele é zero. Por quê? Porque a gente escolhe onde a gente coloca esse eixo y, tá? Então a gente pode simplesmente escolher colocar ele batendo aonde? Exatamente aqui, ó, onde está a posição inicial do projétil. Beleza? Muito bem, tá? A velocidade Vx vai ser uma velocidade constante, e aí é um dado que é fornecido, né? Chinelo pra cá. E é um dado que é fornecido, tá? Pelo próprio problema, na maioria das vezes, tá? A gente sabe qual é a velocidade inicial. E na vertical, o que acontece? A posição inicial na vertical, né, do lançamento horizontal, vai ser a altura da qual o objeto é lançado, tá? E como ele é lançado horizontalmente, no instante inicial, ele não tem velocidade na vertical. Isso é muito importante, tá? Então, como ele é lançado horizontalmente, ele é lançado com uma velocidade inicial que é horizontal, tá? Horizontal, horizontal. Então, o projétil no início só tem velocidade na horizontal, velocidade da vertical é zero. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que na vertical tem um movimento que é do tipo retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração vale menos g, e a velocidade inicial é zero. Onde que eu já vi isso antes, hein, professor? Na queda livre. Queda livre. Então, na verdade, o movimento de lançamento horizontal é igual ao movimento de queda livre, só que você tem a adição de um movimento retilíneo uniforme na horizontal, tá? Olha aí como que fica a função horária na horizontal, tá? Olha como que fica a função horária na horizontal, x igual a vxt, certo? E olha como que fica a função horária na vertical, as funções horárias, né? Como a velocidade inicial é zero, olha essa função aqui, ó, y igual a y0 menos gt quadrado sobre 2. É igual à função horária da queda livre, certo? E a da velocidade, vy igual a menos gt, tá? Temos um MRU e temos, olha lá, uma queda livre. Beleza? Então, na verdade, é a mistura de um movimento retilíneo uniforme com a queda livre. Tá? Não tem diferença nenhuma no estudo do movimento. Claro que aí a gente tem que lembrar que tem algumas peculiaridades, né, que são próprias de todos os movimentos sob a ação da gravidade. Quando o objeto chega ao solo, a gente normalmente atribui para ele y igual a zero, certo? Todas essas coisas aí, ok? Olha lá, no solo, né, y igual a zero, e quando ele estiver no solo, x é igual a xa, esse xa seria o valor máximo da horizontal que o corpo atinge, chamado de alcance. Então, quando você joga um objeto horizontalmente para frente, ele vai para frente, mas ele vai caindo por causa da gravidade. Então, ele chega numa distância máxima. Essa distância máxima que ele chega é chamado de alcance, ok? E é o valor de x quando o objeto está no solo, tá? Beleza? E o objeto está no solo quando? Quando o y é igual a zero. Daí você já vem aqui na função, aí já bota zero no lugar do y, já encontra qual é o tempo que demora, já vem com esse tempo, já joga aqui, já encontra o alcance, pau! Fácil demais. Beleza? Vamos ver o primeiro exemplo então. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro como é que funciona isso aqui ainda. Primeiro exemplo, a letra ficou um pouquinho pequenininha, essa parte contém alterações conflitantes. Tudo bem, eu não quero ver conflitos não. Como é que eu faço para assumir isso aqui? Mostrar conflitos, sai. Isso aqui vai ficar aqui? Ai, gente, tá bom. Tudo bem, fica aí. Não tem outra opção. Mostrar conflitos. Hum, e daí? Excluir. Pronto? Seus computador besta. Tá. Então nós temos aí, primeiro exemplo. Do alto de uma encosta a 80 metros do solo. Então esse 80 metros aqui, gente, se liga. Esse 80 metros do solo aqui, né? O que é? É o y0. É a posição inicial. Na vertical. Um canhão atira uma bala horizontalmente
com velocidade inicial de 144 km por hora. Olha só, o que é isso? Quer dizer que a velocidade ele lança horizontalmente com uma velocidade de 144 km por hora. Que a velocidade Vx, que é a velocidade na horizontal, é de 144 km por hora. E aí você já percebe, né, gente, que é, tem uma incongruência nas unidades de medida, porque a posição inicial na vertical está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Então vamos converter essa velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, né? A gente divide por 3,6 para passar para metros por segundo, né? E aí resulta em 40 metros por segundo. Já temos a velocidade, então, em metros por segundo, a velocidade inicial na horizontal. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Olha o que ele pede na letra A, gente. As funções horárias do movimento da bala. As funções horárias do movimento da bala. Então, a gente vai escrever as funções horárias. Nós temos duas. A primeira, na horizontal, é x igual a Vx vezes t. É só substituir o valor de Vx, ó, é só substituir o valor de Vx que você vai ter a função. Opa. Então vai ficar x igual a 40t. Acabou, meu. Tá? A primeira função horária é isso aqui, tá? Já era. Deixa eu ver como é que tá saindo. Tá bom, tá legal as cores. Tá? E a na vertical? Na vertical vai ser y igual a y0 menos gt quadrado sobre 2. Lembrando que aqui teria uma velocidade inicial, né? Teria um v0t, só que como a velocidade inicial é zero, então não tem, ela fica igual a função da queda livre. O que eu tenho que substituir aqui? Somente o valor da posição inicial na vertical e da gravidade. Nós vimos pela leitura do enunciado que a posição inicial na vertical é 80, e aí a gravidade é 10, t quadrado sobre 2, né? Só lembrando que eu estou substituindo aqui. Aí dá para a gente dar uma simplificada, e aí a função horária fica 80 menos 10 dividido por 2 é 5, t quadrado. Olha aí que belezinha, ó. Já era, mano. Beleza? Então o item A é só isso, escrever as funções horárias, ok? Vamos para o item B. Item B. Vamos lá. A posição da bala no instante 2 segundos. Então agora ele está falando, ó, o tempo, o instante é 2 segundos. Qual é a posição da bala? Tem que tomar cuidado aqui, por quê? Porque quando ele fala a posição da bala, você não adianta você calcular o valor de x e dar como resposta só, ou o valor de y, ok? Então você tem que calcular o valor de x e y, né? A posição dele vai ser o par ordenado. Então a gente vai substituir o t igual a 2 na função do x, ó, x igual a 40t, então vai ficar 40 que multiplica 2. Quanto que dá o x? 80 metros. O x é 80 metros. E o y? Vamos lá, o y. O y é igual a 80 menos 5t quadrado. No lugar do t eu vou colocar 2, então vai ficar 80 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, aí vai ficar 5 vezes 4 é 20, então vai dar 80 menos 20. O y vai dar 60 metros, tá? Então o y dá 60 metros, né? Quer dizer o quê? Que a posição desse projétil no instante de 2 segundos, olha aí, ó, 80 a 60 metros. 80 metros, 60 metros. 80 para x e 60 para y. Belezeira? Só isso. Gente, isso não é diferente do que a gente vem fazendo. Desde lá do segundo mês de aula, quando a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, certo? E retilíneo uniformemente variado também. Ok? Não é nada diferente. Ele não vai abaixar? Não vai abaixar, né? Então não vai ter que abaixar na mão aqui para pegar um pouco mais de espaço. Não tem problema.
Vral. Muito bem. Então vamos lá, item C. O instante no qual a bala chega ao solo. Ixi, qual o instante no qual a bala vai chegar ao solo, esse projétil aí? O que acontece no solo, né? Bom, no solo, o y é zero, né, gente? Aí ele está perguntando qual é o instante no qual isso acontece. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária do y, que a gente tem ali, que é 80 menos 5t², e no lugar do y, olha só, no lugar do y, eu vou colocar zero, tá? Eu vou colocar zero. Então vai ficar assim, ó, zero é igual 80 menos 5t², e aí eu vou isolar o t para encontrar o valor dele. Então primeiro eu vou pegar o t que está aqui, ó, menos 5t², vou passar para o outro lado, vai positivo, certo? Então vai ficar 5t² igual a 80. Passou o 5 dividindo, né? Passou o 5 dividindo, vai ficar t² é igual a 16, certo? Porque 5 dividido por 8 é, 2 vezes 40, né? Dividido por 8. Então é 2 vezes 8, que é 16. Aí t² igual a 16, ou seja, o instante no qual ele chega ao solo é... Vou colocar aqui com... Não, vou colocar da mesma cor. É 4 segundos. Tá? Esse tipo de pergunta é a mesma coisa que perguntar um corpo que é deixado de uma altura de 80 metros de altura, ele chega no solo em que instante? Ou depois de quanto tempo? Certo? Depois de quanto tempo um corpo que é deixado de uma altura de 80 metros chega ao solo? 4 segundos. É a mesma conta. Ou melhor, tá? Um móvel apresenta movimento retilíneo uniformemente variado com função horária dada por y igual a 80 menos 5t². Qual o instante no qual esse móvel passa pela origem? 4 segundos. Tá? Então, quer dizer, eu estou dando esses exemplos que são perguntas que nós já respondemos em aulas anteriores, em situações anteriores. Então, a gente está repetindo coisas que a gente já fez. E letra dele, que é o alcance da bala. O que é o alcance mesmo? O alcance é a posição x, ou seja, qual é o valor de x, né? Máximo, ou seja, no instante que ele chega no solo. E nós sabemos esse instante agora, porque a gente acabou de calcular no item C. É 4 segundos. Tem que abaixar mais. Eu acho que na outra já estava configurado isso daqui, esse espaço, mas tudo bem. Ó, aqui é rapidinho também, eu dei muito espaço ali, depois eu arrumo. Ó, eu sei que a função de x vamos retornar aqui, onde que ela tá? Tá aqui, ó, 40t, x igual a 40t. Eu sei que x é igual a 40t. Agora, se eu substituir o t por 4, vai ficar x igual a 40 vezes 4, que é o instante que o projeto chega no solo. Então, x vai dar quanto? 160 metros. Esse é o alcance desse projétil, ou seja, a distância máxima na horizontal que esse projétil viaja. Vou trazer para cá para ficar mais bonitinho. Beleza? Fechou a balada? Tranquilão, né? Falei, gente, isso aqui é sossegados. Tranquilão. Vamos voltar agora então, vou deixar aqui no segundo exemplo, mas antes do segundo exemplo nós vamos falar um pouquinho mais da parte teórica, agora do lançamento oblíquo. O que é? Essa palma aqui só viu o microfone sofrendo, a barrinha ficando vermelha, mas tudo bem. Lançamento oblíquo. O que é o lançamento oblíquo? Bom, primeiro vou tentar mostrar para vocês, digamos, geometricamente, o que quer dizer o lançamento oblíquo. O lançamento horizontal acontece quando um objeto é lançado paralelamente ao solo, certo? Então, o objeto é lançado paralelamente ao solo. Quer dizer que o ângulo formado entre a velocidade inicial e o solo é zero.
Quando duas coisas são paralelas, o ângulo formado entre elas é zero, ok? Se você lança um objeto verticalmente, para cima ou para baixo também, tanto faz, tá? Nós dizemos que o objeto está sendo lançado verticalmente e veja que a velocidade forma um ângulo de 90 graus com o solo. Então, olha só, lançamento horizontal, o ângulo é zero. Lançamento vertical, o ângulo é 90. E o lançamento oblíquo é qualquer ângulo que não seja nem 0 nem 90, pessoal. Qualquer ângulo, certo? Ô louco, professor, então quando o ângulo for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, for... Sim, qualquer ângulo. Que não seja 0 nem 90. Entendeu? É um ângulo que está entre 0 e 90. Pô, professor, então quer dizer que o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo são os casos mais particulares? Sim, são os casos mais particulares. Tá? São os casos mais particulares. O movimento que a gente vai ver agora, ele parece, porque a gente deixa por último, parece ser o caso mais, né, mais particular, mas não é, tá? É o caso que mais, digamos, aconteceria e tende a acontecer, tá? Beleza? Então, veja essa velocidade inicial V0 aqui, ó, tá? Ela é uma velocidade que forma um ângulo ali, no caso desse desenho, está formando um ângulo de 50 graus com a horizontal. Então o objeto é lançado tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Então é uma junção de dois movimentos esse daqui, é um lançamento horizontal junto com o lançamento vertical. Beleza? Na prática nem é isso. Na prática é um pouco mais simples. Na prática é um lançamento vertical no qual você adiciona um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Do mesmo jeito que no lançamento horizontal que a gente acabou de ver, né, você pode interpretá-lo como uma queda livre na qual você adiciona um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Beleza? Tá? Muito bem. Então veja, nós teremos duas parcelas do movimento, uma parcela horizontal e uma parcela vertical. Agora elas serão representadas por duas velocidades, né? Essas duas velocidades são as parcelas dessa velocidade inicial aqui, tá? Beleza? Então elas dependem, essa velocidade Vx e a velocidade V0y dependem da velocidade inicial e também do ângulo que essa velocidade inicial forma com a horizontal, ok? Beleza? Já já eu mostro para você como calcular, tá? A grande diferença do estudo do lançamento oblíquo e por que a gente deixa ele mais para o final, o que torna ele um pouco mais complexo, é que você tem que ter uma preparação para o estudo dele, certo? Uma preparação para o estudo dele. Então, antes de escrever as funções horárias, nós teremos que descobrir como calcular essa velocidade Vx e como calcular essa outra parcela, que é o V0y, né? A velocidade inicial no eixo y. Professor, por que não chama V0x? Você pode chamar de V0x se você quiser. Eu não acho que tem sentido, porque na horizontal a gente vai considerar um movimento uniforme, não tem sentido você falar na velocidade inicial uniforme. Mas tem sentido você chamar de V0x porque é uma parcela horizontal que provém de uma velocidade chamada V0. Né? Enfim, eu coloco Vx para a gente não ter tanta diferença nas funções horárias que a gente já determinou até aqui. Vide lançamento horizontal que eu acabei de tratar com vocês. Beleza? Nossa, falei demais, peraí. Ai. Ai, gente, desculpa aí o bocejo e tal, não tem como editar fora. Eu tô gravando essa aula no domingo de manhã, então fica desse jeito. Vamos lá. Então, primeiro, na horizontal, olha só a função horária que nós temos aqui. X igual a x0 mais vxt. O x0, com certeza, é um valor que a gente vai considerar como sendo zero aqui, ó. Certo? Então vai ficar igualzinho à função do lançamento horizontal. Igualzinho. E na vertical, olha as funções horárias. Veja se tem diferença. Não, são as mesmas funções. A única diferença vai ser como que eu determino isso e como que eu determino isso daqui. Ok? Como que eu determino cada uma dessas parcelas, tá? Eu vou colocar as formulinhas aí já direto, beleza? O Vx é o V0, que é a velocidade inicial,
vezes o cosseno do ângulo, e o V0y é o V0 vezes o seno do ângulo, tá bom? Beleza? Ai, professor, meu Deus do céu, aí começa a choradeira. Sempre que fala de seno e cosseno começa a choradeira, choradeira, chora pra cá, chora pra lá, eu não sei, eu não... Pode ficar tranquilo, os valores do cosseno e do seno serão dados, tá? Vocês estão no primeiro ano. Então, tudo bem, não tem problema, os valores do seno e cosseno vão ser dados. Mesmo quando for ângulos notáveis, tipo 30, 60, 40, 30, 45, 60. E o restante, múltiplos de 0,90 e por aí vai. Tá bom? Esses valores serão dados. 0,90 nem não entra no caso, porque daí não é lançamento oblíquo, né? Ok? Beleza? É muito tranquilão. Então, primeira coisa, né? Quando a gente vai construir a estratégia para resolver um problema que envolve lançamento oblíquo, tá? A gente vai escrever as funções horárias. Antes de escrever as funções horárias, o que a gente faz? Calcula as parcelas Vx e V0y. Primeira coisa é calcular essas coisas aí. A gente vai ter como dado lá a velocidade inicial e o cosseno de θ, tá? Na maioria das vezes eles serão dados, ok? Quando eu falo maioria das vezes, pode ficar tranquilo, na nossa tarefa, esses dados serão fornecidos para vocês, tá? Aí a gente escreve a função horária na horizontal e na vertical. Veja na horizontal, gente, como que fica. Olha lá, o x0 a gente considera zero. Então fica simplesmente x igual a vxt. E na vertical, y igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2, igualzinho a função que a gente estava olhando lá. A única coisa que a gente tem que calcular os valores, né? Mais observações, que na verdade são as mesmas que a gente vem já tratando, tá? Tanto na queda livre quanto no lançamento vertical, que foi na aula da quinzena passada, tá? É a mesma coisa. Veja, no solo o que acontece? Y igual a zero. Entre parênteses ali, ó, y0 igual a zero se o projétil parte do solo. Isso é verdade, tá? O lançamento oblíquo ele pode acontecer do solo. Por exemplo, um cara batendo uma falta no futebol. O cara bota lá a bola no solo e ele vai bater uma falta. Sabe aquelas faltas que o cara consegue colocar a bola lá no pá, ele vem, calcula, bate. É um lançamento oblíquo, né, gente? É um lançamento oblíquo, ok? Beleza? É que às vezes o cara taca tanto efeito na bola que a bola se move no espaço, né? Seria x, y e z. A gente precisaria de uma função horária, né? Para representar o movimento dele num terceiro eixo. Seria bem interessante isso daí, mas enfim, não é o escopo do nosso curso aqui. Só dando exemplo aí, né? Um objeto que parte do solo, o y0 seria zero. Então na hora de fazer a função, escrever a função horária na vertical, esse y0 aqui, ó, ele seria zero. Se partir do solo, ok? Então, continuando. No solo, x igual a xa, quer dizer, o valor do x máximo, o valor do alcance do projétil, né? E uma terceira observação que vem lá do lançamento vertical, muito importante, é quando o projétil atinge a altura máxima. Ou seja, se um objeto está sendo lançado de forma oblíqua, ele vai ter uma parte ascendente no movimento, ele atinge a altura máxima e depois decai a parte descendente. Que a gente está buscando aí, a parte descendente. Quando o projétil atinge a altura máxima, veja, Vy é igual a zero. A parcela vertical da velocidade é nula. Por quê? Porque ele para de subir. Nesse momento ele para de subir. Ele não está subindo nem descendo, ele está na altura máxima. Aí ele vai começar a descer, certo? Basicamente é isso aí. E vamos ver um exemplo. Yay! Vamos ver um exemplo. Bora lá. Tá? Num teste de balística, um projétil é atirado numa plataforma que fica a 180 metros do solo. Fica a 180 metros do solo. O que é isso aqui? Y0. Então aqui a gente já anota. O Y0, 180 metros. Com velocidade inicial de módulo 100 metros por segundo. Então a velocidade inicial é de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Então o nosso ângulo θ aqui, daquelas formulinhas que eu passei para vocês, né, é 53. Ai, nossa, professor, que ângulo estranho esse, não gosto de você, não gosto desse ângulo, não gosto disso daí. Calma, velho, calma. Por quê? Olha só. Tá vendo aqui? Oh, shit.
Tá vendo aqui? Nice! Ele já forneceu pra gente o cosseno de 53 e o seno de 53, tá bom? Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente já está acostumado com isso aqui, né? Determine, letra A, as funções horárias do movimento desse projétil. Beleza. Então, lembra que eu disse, antes de escrever qualquer função horária, nós vamos calcular o valor de Vx, que é V0 vezes cosseno do ângulo que a velocidade forma com a horizontal, e vamos calcular o Vy, que é V0 vezes seno do ângulo que a velocidade forma com a horizontal. Tá bom? Beleza, gente? Ó, toma cuidado aí que tem uns malucos nas questões aí. Eu não vou fazer isso com vocês, mas eles praticam uma safadeza que é a seguinte. Olha, ele fala assim, a velocidade forma com a vertical um ângulo de 37 graus. Então aí o que acontece? Você tem a referência aqui, certo? Beleza. Aí a velocidade está aqui, ele fala assim, ó, ele forma com a vertical um ângulo de 37 graus. Toma cuidado, porque se você colocar 37 aqui e aqui, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Deixa eu mostrar. Vai acontecer o quê, ó? Aqui. Tá? Você se fode. Então, toma cuidado, porque essa regrinha que eu passei aqui para vocês, né? Vx é V0 cosseno e Vy é V0 seno, é com o ângulo que a velocidade forma com a horizontal, ok? Aí, claro, fica tranquilo, isso aqui é 90 graus, só se você pegar um ângulo complementar aqui, né? Para completar 90 de 37, nós temos 53 graus. Nice. Não sei porque eu tô olhando na outra câmera aqui, não tem ninguém aqui, mas tá bom. Beleza? Então vamos lá. Vamos calcular então. Vamos substituir os valores e calcular. Vai ficar V0 é 100. Cosseno de 53 está aqui, ó. Meu Deus do céu. 0,6. Deixa eu ver se está certo isso aí. 53 passou de 45, então o seno que vai ser maior. Tá certo. 0,6. Ó. Então 100 vezes 0,6, 60 metros por segundo. Esse é o valor de Vx. Agora vamos pegar o valor de V0y, que eu até escrevi errado aqui, ó, faltou um V0. O V0y vai ser V0, que é 100, vezes 0,8, que é o seno, olha aqui, ó, o seno de 53 graus. Então vai dar 80 metros por segundo. Beleza, agora nós estamos prontos para escrever as funções horárias, estamos prontos para resolver o item A. Deixa eu colocar ele aqui, ó, item A. Bora lá. Vamos escrever a função horária do x. O x a gente sabe que é simplesmente vxt, então é só substituir o valor do vx. Vai ficar x igual a 60t. Ó, o valor do vx está aqui, a gente encontrou, né? Acabou. Acabou a função horária do x. Cadê a função horária do y? A função horária do y é y igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2. E agora é só substituir os valores de y0, v0y e g, para daí encontrar a função horária. Vamos lá. Vai ficar y0 é 180. O v0y a gente acabou de encontrar é 80. E o g é 10. Então fica parabum, barabim, darabum. Isso aqui é muito... Esse barabim, barabum, barabum. É minha filha escutando Blackpink, mano. Meu Deus do céu, já incorporei na porcaria da aula. Ó. Vamos lá então. Aí, para dar uma simplificada, 10 dividido por 2, 50. Então vai ficar 180 mais 80t menos 5t quadrado. E nós temos a função horária do y. Olha só que belezinha. Rau. Escrevemos as funções horárias, acabou. Letra A acabou, é isso, tá? Não tem que resolver nada, gente. Lembre-se, função não é resultado, não é conta. Função é uma equação matemática, tá? Então ele pediu pra gente escrever a equação, a gente tem que escrever, acabou. Item B, vou colocar aqui do lado.
A posição do projétil no instante de 2 segundos. Nossa, é igual à questão anterior, né, professor? Igual o item B da questão anterior também. Sim. O que a gente tem que fazer? Calcular o valor de x e y, tá? Quanto que vale x, quanto que vale y, considerando que o instante é 2 segundos, tá? O que eu vou fazer? Simplesmente pegar a função horária do x e substituir t por 2. Olha aí, ó. Então vai ficar 60 vezes 2, quanto que deu o x? 120 metros, tá? Agora eu vou fazer o y. Vai ficar y igual, olha lá, 180 mais 80t menos 5t quadrado. Substituindo t por 2. 180 mais 80 que multiplica 2. Ficou meio feião ali. Deixa eu fazer um 2 mais da hora aqui. Tá? Menos 5 vezes 2 ao quadrado. Aí vai ficar aqui 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. E aqui 180 vezes 2 é 160. 160 menos 20, daí dá 140. Com 180 vai dar 200, 320. 320 metros. Então veja, a posição x é 120, a posição y é 320. Então a posição do objeto vai ser, vou escrever aqui assim, ó, 120 metros, 320 metros. A resposta é esse par ordenado. 120, 320, tá? Ficou meio feio que tá no canto aí, mas tudo bem, a gente vai manter assim. Olha o que ele pede no item C. A altura máxima atingida. Qual é a altura máxima atingida? Ai, 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 ai. Para achar a altura máxima, a gente tem que encontrar primeiro o instante no qual ele chega na altura máxima. E para isso eu preciso da função horária da velocidade na vertical. Então a função horária da velocidade na vertical sempre, para qualquer movimento, né, gente, sob a ação da gravidade, vai ser Vy igual a V0y menos gt. A única coisa que eu preciso fazer agora para esse movimento é substituir o valor corretamente do V0y e do g, né? Então bora lá. Vai ficar como, ó? Vai ficar Vy igual V0y é 80. Então vai ficar, não, sai, você não está derivando. Menos G 10t. Beleza? Essa é a função horária da velocidade. Ótimo. Isso aqui é muito importante. O que agora a gente sabe? Que na altura máxima, eu vou chamar assim, ó. Na altura máxima, eu sei que o Vy é zero. Então o que eu vou fazer? Na função horária que está ali em cima, ó, eu vou colocar zero no lugar do V0y, tá? Basicamente o que eu estou fazendo isso aqui, ó, gente. Colocando zero no Vy, igual a 80 menos 10t, e eu vou encontrar qual instante no qual a velocidade fica nula. Passa o menos 10 para lá, ele vai positivo, 10t, né? É igual a 80. E nós temos que o projétil atinge a altura máxima no instante 8 segundos. Então, depois de lançado o projétil, ele chega na altura máxima em 8 segundos. Agora, o que a gente vai fazer com esses 8 segundos? Vamos descobrir qual é o valor de y depois que se passam 8 segundos. Então, eu pego aqui na função horária do y, que é 180 mais 80t menos 5t quadrado, e substituo t por 8, beleza? Tem como calcular isso daí direto, né, professor? Professor, olha eu aqui, o aluno espertão. Tem como calcular isso direto usando a equação de Torricelli. Nós temos como calcular isso direto, professor, usando a equação de Torricelli. Tá, é verdade. Tem como calcular usando a equação de Torricelli. Fica à vontade. Aí, calculando o y aqui, ó. Vai ficar 180 mais 80 vezes t. O t é 8, menos 5t
que é 8 ao quadrado. Então bora fazer essa conta aí. 8 ao quadrado de 60... Vai dar uma baita contaiada, hein? Vai dar uma baita contaiada, nós vamos pegar o quê? Nossa amiga calculeteira, calculeteira. Se bem que... Não, eu não vou ficar inventando uns bagulho louco aí pra confundir a cabeça dos seis. Vai dar 500. Essa é a nossa amiga altura máxima. Nuvenzinha para chamar atenção, ó. E vou escrever. Altura máxima. Beleza? Essa é a altura máxima. Tranquilão, né? É isso, gente. Para calcular. Veja aqui. O procedimento, se você pegar esse item C, é igualzinho o cálculo da altura máxima de um lançamento vertical. É igual. A única coisa que mudou aqui é que antes de encontrar essa função horária, a gente teve que calcular o V0 e Y aqui, ó. Essa é a única coisa que mudou, tá? Olha o que ele pede na letra D, o alcance do projétil. Ai, 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 eu preciso do alcance. Qual é o alcance? O x do alcance, qual é? Nós sabemos que o x do alcance é o valor de x quando o projétil chega no solo. Então, primeiro a gente precisa descobrir quando que ele vai chegar no solo, certo? O que nós sabemos no solo? Fala aí. Isso mesmo, no solo y vale zero. Então, para encontrar o instante no qual ele chega no solo, primeiro a gente vai pegar a função do y, que é 180 mais 80t menos 5t quadrado, e substituir o y por zero, tá? Para daí escrever a equação do segundo grau aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, zero é igual 180 mais 80t menos 5t quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar tudo que está do lado direito, gente, e passar por outro lado lá. Aí vai inverter o sinal, pelo menos o coeficiente do x ao quadrado vai ficar positivo, e aí a gente não tem tanto problema na hora de escrever a equação de Bhaskara, né? Porque vocês estão ligados que é isso que vai acontecer. Então vai ficar assim, ó. 5t quadrado menos 80t menos 180 é igual a zero. Tá? Eu acho que dá para dar uma simplificada aí, porque 80 por 5 dá 16. E 180? 180 é 100 mais 80, que é 20 mais 16, que é 36. Então, dá para a gente dividir tudo por 5. E aí a equação do segundo grau fica bem mais tranquila da gente resolver. Ó. T ao quadrado menos 16t menos 36 igual a zero. Deixa eu ver se é isso mesmo. 180 é 100 mais 80. 100 dividido por 5 é 20. E 80 dividido por 5 é 16. Então 20 com 16, 36. Nice! É isso aí. Agora a gente tem que fazer Bhaskara, tá? Ai, professor, meu Deus do céu. Como que faz esse Bhaskara aí? Bom, gente, tem várias formas de você fazer. Várias formas não. Eu acho que o jeito que a maioria prefere é tipo calcular o delta primeiro, tá ligado? Vamos fazer isso. O delta é b ao quadrado menos 4ac, né não? Lembrando que essa função aí, se a gente for lembrar ela da fórmula da matemática, ela é assim, ó. Meu Deus! Aí, ó. Computador lerdo. 4ac. Então, só para comparar essa função, seria o ax quadrado mais bx mais c. Então, o a aqui é 1, o b é menos 16 e o c é menos 36, beleza? Então, como que vai ficar o nosso amigo delta? A continha que a gente tem que fazer é menos 16 ao quadrado. Meus dois estão parecendo um L, né, mano? Tá feia a coisa. É que porque tá muito baixo aqui, peraí. Eu tenho que ficar escrevendo no baixo, beleza. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 36. Bora lá. 16 ao quadrado, rapaz. Calculeteira, please, give me your power. 256.
256. Aí veja que aqui vai ficar menos com menos, 4 vezes 36. 4 vezes 30 mais 6. 4 vezes 30 é 120. E 4 vezes 6 é 32,56. Oh my God! Vamos dar aquela conferida. Errou total, velho. Eu não sei por quê. O que eu fiz de errado aqui? Mas na verdade é 144. Minha cabeça tá. É porque 120. Não. Viajei, mano. Não 240. 120. Então aqui dá 144. E 4 vezes 6 é 24. Eu fiz a conta totalmente errada. 256 com 144 dá 400. Olha que belezinha. Ai, que bonitinho, professor. Dá 400. Por que eu falo que é bonitinho? Porque daí a gente sabe que o Bhaskara, como que vai ficar a equaçãozinha do Bhaskara aqui, né? Vai ficar t, porque é em t que a gente está resolvendo, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então vai ficar, o menos b é menos 16, mais ou menos a raiz de 400, que a gente sabe que é 20, né, mano? Dividido por 2 vezes aqui é 1. Então, o Bhaskara vai ficar 16 mais ou menos 20, dividido por 2. Olha que belezinha. Então, nós temos, né? Nós temos uma aqui que é, digamos, o T1, vai. 16 menos 20 dividido por 2. 16 menos 20 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 segundos. Veja que essa daqui não convém, né? Porque o tempo é negativo. Então a gente já comentou sobre isso, né? Essa resposta aqui, essa hipótese não convém, então a gente não vai usar. Então, o instante no qual ele chega no solo, tá? É o T2, que vai ser 16 mais 20 dividido por 2. 36 dividido por 2. Quanto que dá o instante aí, né? 18 segundos. Ah, não. Eu cansei desse. Eu quase que eu xinguei meu computador, gente. Eu não vou ficar xingando ele, porque daí acho que ele para de funcionar mesmo de uma vez. Então, 18 segundos. Esse é o instante que o projeto chega no solo. Esse é o instante no qual o projeto vai chegar no solo. Acabou? Não, porque a gente tem que calcular o valor de x de quando ele chega no solo, certo? Então a gente vai pegar a função de x, vamos só relembrar aqui, cadê? Aqui, ó, x igual a 60t, lá em cima, ó. X igual a 60t. E no lugar do t, a gente coloca 18. Então vamos lá. Eu sei que x é igual a 60t e que t é 18 segundos. Então, quanto que vai ficar x? 60 vezes 18 é 6 mais 10, né? Ou 6 vezes 180. 6 vezes 100 mais 80, que vai dar 600 com 480. Então vai dar 1080 metros. Tá? Vamos olhar na calculadora, porque é muito comum eu errar esse tipo de conta aí, infelizmente. E nós temos aqui a nossa resposta. Esse é o alcance. Beleza, meus queridos? Basicamente é isso. Tem a última parte aqui que é mostrar que a trajetória é uma parábola, mas a gente não precisa, ó, a equação da trajetória do projeto. A gente não precisa ver isso, é uma coisa muito específica da matemática, eu acho que realmente não é necessário, tá bom? Então tá aí a resolução, ó, eu espero que vocês tenham acompanhado de boa aí. Agora o que vocês vão fazer? Tem a finalização da aula aqui, né, Zé? Então, gente, resolver os exercícios da tarefa, tá? Se tiver mais atividade, vocês acessam lá. Eu provavelmente vou compartilhar com vocês um simulador que foi da onde eu tirei as imagens dessa aula aí, tá? Lá para fazer a apresentação teórica. E só me procurar em caso de dúvida, tá, gente? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima quinzena aí. Provavelmente vai ser a última quinzena
com conteúdo que vai valer para nota, digamos assim, do bimestre. Então, por favor, não deixa para a última hora para fazer. Você tem uma quinzena para fazer atividade, mas para que deixar para a última hora, gente? Para quê? Não tem, porque é aí que começa a aparecer problema no computador, né? Ai, aí eu tive problema porque apareceu um outro imprevisto. Tenta ao máximo fazer antes, tá? E veja, as minhas tarefas são no máximo 4 exercícios, gente. Tá? Então, assim, tenta ponderar. Dá ênfase para as tarefas que são mais curtas, porque daí você já mata elas, entendeu? Tá? Por favor. Então, um abraço para vocês se cuidem, tá? Espero que todo mundo fique bem, com os seus familiares bem. Tá pegando de novo o negócio do vírus aí, então assim, vamos tomar bastante cuidado, tá? Um abraço para todo mundo. E é isso aí, gente. Tchau! Prof. Thomas, twitch.tv.profstomas. Não esqueça de entrar depois que tiver feito a tarefa.